Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Meu nome é Ricardo Gasparini e estarei com vocês nos próximos minutos para a gente estudar a lição de número 28, que vai tratar dos comparativos e superlativos. Algumas particularidades. Alguém pode achar um pouco estranho que não tivemos aí a correção da atividade da lição de número 27, que tratava do grau dos adjetivos, a lição anterior, mas eu chamo a atenção de vocês que apesar de nós não realizarmos essa atividade aqui, é muito importante que você a realize, já que o próprio Napoleão diz aqui, né, que esta e a lição seguinte, quer dizer, a número 27 e a número 28, não vão ter exercícios. Estude-as, no entanto, com muito carinho e responda com o máximo de atenção ao questionário delas, para que não venha a surpreender-se com o que peço na lição de número 29. Então, não tem exercícios de tradução, apenas o questionário. E o questionário, de certa forma, é apenas uma repetição daquilo que foi realizado, daquilo que foi estudado ao longo da lição. A não ser ali algumas atividades relacionadas com a declinação, que é muito importante que todos façam. Se você chegou agora no canal, por favor, siga a nossa playlist, passe esses vídeos para os seus amigos e vai lá desde a primeira lição. Se você já acompanha o canal, por favor, deixe o seu like, assine o canal, coloca aí para o sininho te avisar, YouTube te avisar quando teremos novos vídeos. Semanalmente eu tento postar aqui pelo menos um vídeo. Então, vamos ao que interessa. A lição de número 28 é uma lição um pouco extensa e com bastante detalhes que precisam ser estudados em seus menores particularidades, né? Por isso, vamos lá para o número 47, onde já começa o Napoleão, falando sobre as regras de formação dos graus do adjetivo que vimos na lição anterior. São regras gerais. Então, para certos adjetivos, ou por causa da terminação, ou por causa do significado, há, no entanto, regras particulares. Vejamos, então, quais são essas particularidades. Primeiro, nós temos os adjetivos terminados em -er, como os exemplos nigger, archer, pulcher e etc., que tem um comparativo regular: nigrior, nigius, acrior, acrius, pulcrior, pulcrius. Quem se lembra, né, sabe que o ior é a terminação para o comparativo tanto feminino quanto masculino e a terminação ius para o neutro. Mas o superlativo dessas palavras terminadas em -er é formado mediante o acréscimo de rimus ao nominativo masculino, flexionando-se, então, como bonus, bona, bonum, que já vimos lá na lição de número 13. Quem tiver dúvida, por favor, retorne lá à lição de número 13 para verificar como é a declinação. Ficaria assim, então. A palavra pulcher ficaria pulcherrimus, pulcherrima, pulcherrimum. A palavra nigger fica nigerrimus, nigerrima, nigerrimum. A palavra uberrimus, que significa rico, ficaria uberrimus, uberrima, uberrimum. A palavra acer, que significa afiado ou agudo, ficaria acerrimus, acerrima, acerrimum. Só para lembrar, né? O comparativo ele é apenas a comparação e o
O superlativo é o máximo a que se flexiona. Então, essas palavras aí. Nota, essa é a razão porque em português o superlativo de certos adjetivos, como célebre, é celebérrimo e não celebríssimo, conforme você pode observar lá na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, número 273, nota 3, que nós ainda talvez vamos estudar aqui neste canal também. Número 149. Há em latim 6 adjetivos terminados em ilis, cujo superlativo se forma com acréscimo de limus ao radical. Note bem ao radical. Por que tem essa nota aqui dizendo que é ao radical? Pelo seguinte, quando você vê acer, acris, né, cujo radical é acre, termina ali no R, você vê que, por exemplo, aqui no superlativo, né, ele não acompanha o mesmo radical, né? Sendo que ele é acrescentado do acer aqui, e aí esse acer que fica como se fosse, então, o seu radical, né? Nesse caso aqui, dos adjetivos terminados em ilis, né, que são apenas 6, esse acréscimo fica ao radical, né? Vejamos aqui, ó. O positivo fatilis, fatile, fica no comparativo fatilior, fatilius, e no superlativo fatilimus, facilima, facilimum. Depois nós temos difficilis, difficile, que fica no comparativo difficilior, difficilius, e no superlativo difficilimus, difficilima, difficilimum. Temos também similis, simile, que fica no comparativo similior, similius, e no superlativo similimus, similima, similimum. Dissimilis, dissimile, no positivo fica dissimilior, dissimilius no comparativo, e no superlativo dissimilimus, dissimilima, dissimilimum. Gratilis, gratile, que significa fino, delgado, fica no comparativo gratilior, gratilius, e no superlativo gracilimus, gracilima, gratilimum. Humilis, humile, que é pequeno, humilde e baixo, no comparativo fica humilior, humilius, e no superlativo humilimus, humilima, humilimum. Notas. Primeira nota. Como se vê o aluno, o comparativo desses adjetivos é regular. Segunda nota. O superlativo dos demais adjetivos terminados em ilis forma-se regularmente. Nobilis, nobilissimus, nobilissima, nobillissimum. Utilis, utilissimus, utilissima, utilissimum. Somente a palavra imbecilis, que é mais usado na forma imbecilus, imbecila, imbecilum, que possui, além da forma imbecilissimus, a irregular imbecilimus. Para o comparativo e para o superlativo dos adjetivos que terminam em ficus, dicus e volus, como magníficos, malédicos, benévolos, toma-se o radical ficent, dicent e volent, que é outro radical. Então, observe aí, por favor. Magníficos, que significa magnífico, fica no comparativo magnificentior, magnificentius. No superlativo magnificentissimus, magnificentissima, magnificentissimum. Malédicos, que significa maldizente, fica maledicencior, maledicentius. No superlativo maledicentissimus, maledicentissima, maledicentissimum. A palavra benévolos, que significa benévolo, fica benevolencior, benevolencius. E no superlativo, benevolentissimus, benevolentissima, benevolentissimum. Nota. Norma semelhante segue o comparativo e o superlativo égenos, que significa indigente, e próvidos, que significa providente, que tomam o radical egent,
de agens, agentes e providentes. Então vejamos como fica. Genus, que significa indigente, ficaria no comparativo agencior, agencius, e no superlativo agentissimus, agentissima, agentissimum. Providus, que significa providente, fica no comparativo providencior, providencius, e no superlativo providentissimus, providentissima, providentissimum. Número de 151. Os adjetivos que terminam em us antecedido de vogal, como idôneos, exíguos, régios, não possuem formas comparativas nem superlativas sintéticas. O comparativo de tais adjetivos forma-se com a anteposição do advérbio magis, que significa mais, o superlativo com a anteposição do advérbio maximi, que significa muito ou também significa o mais. Vejamos aí os exemplos. Positivo: idôneos, idônea, idôneum, que significa idôneo. No comparativo fica magis, idôneos, magis, idônea, magis, idôneum. No superlativo, maxime, idôneus, maxime, idônea, maxime, idôneum. No positivo, a palavra noxius, noxia, noxium, que significa prejudicial. No comparativo fica magis, noxius, magis, noxia, magis, noxium. No superlativo fica maxime, noxius, maxime, noxia, maxime, noxium. Outros exemplos de adjetivos nessas condições são adversários, que significa adverso, contrário, contrários, que significa oposto ou contrário, dúbios, que significa duvidoso, indeciso, exíguos, que significa pequeno, estreito, vacuos, que significa vazio, perspicus, transparente, claro, e etc. Notas. Primeira nota. Flexionam-se, todavia, regularmente os adjetivos terminados em QUs, porque o primeiro U não tem valor vogal e o QU constitui dígrafo, conforme se vê na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, número 85. Antiquus, que no comparativo fica antiquior, antiquius, e no superlativo antiquissimus, antiquissima, antiquissimum. Segunda nota. Igualmente, não possuem flexão gradual sintética os adjetivos terminados em imus, inus, orus e ulus, como legitimus, que significa legítimo, matutinus, que significa matutino, canorus, que significa canoro, sonoro, e cédulos, que significa apressado. Número 152. O superlativo de certos adjetivos consegue-se também com a anteposição dos prefixos per ou prae. Por exemplo, per difficilis, que significa dificílimo, praeclarus, que significa ilustríssimo, per opportunus, que significa oportuníssimo, predives, que significa riquíssimo, prealtus, que significa altíssimo. Número 153. Não é possível flexionar gradualmente certos adjetivos que por si já indicam qualidades não suscetíveis de graduação, como os seguintes: áureos, que significa áureo, maternus, que significa materno, férreus, que significa férreo, paternus, que significa paterno, ligneus, que significa lígneo,
albus, que significa branco, romanus, que significa romano, e etc. Se todavia fosse preciso flexioná-los gradualmente, bastaria aplicar a norma que vimos no número 151, ou seja, de se antepor a essas palavras magis ou maxime. Número 154. Bonus, que significa bom, malus, que significa mal, magnus, que significa grande, e parvus, que significa pequeno, formam o comparativo e o superlativo de maneira muito irregular, tomando inclusive outros radicais. Vejamos. O positivo, bonus, significa bom, porém o comparativo, melhor, melius, significa melhor. E no superlativo, optimus, optima, optimum, ou melhor, ótimo. Malus, no positivo, significa mal. No comparativo temos pior ou peius, que significa pior. Péssimus, péssima, péssimum, significa o pior. Magnus, que no positivo significa grande, no comparativo fica maior, maius, que significa maior. Maximus, máxima, maximum, ou maior. Parvus, que significa pequeno no positivo, fica no comparativo minor, minus, que significa menor. E no superlativo, minimus, mínima, minimum, ou menor. Número 155. Comparativo e superlativo dos advérbios. Em latim, vários advérbios flexionam-se gradualmente. O comparativo é em ius, forma igual à do comparativo neutro do adjetivo correspondente. O superlativo é em issime ou em ime. Lembrando que os advérbios, apenas alguns deles têm a possibilidade de ter o comparativo ou o superlativo. Outros não têm essa possibilidade. Vejamos alguns deles então. Docte, que significa sabiamente, no comparativo fica doxius, mais sabiamente. E no superlativo, doctissime, muito sabiamente. Fortiter, que significa fortemente, no comparativo fica forcius, mais fortemente. E fortissime, no superlativo, muito fortemente. Longe, que significa longe. No comparativo fica longius, mais longe. Longissime, no superlativo, significa muito longe. Misere, miseravelmente, fica no comparativo miserius, mais miseravelmente. E no superlativo, miserrime, muito miseravelmente. Prope, que significa perto, fica no comparativo propius, mais perto. Proxime, no superlativo, significa muito perto. Bene, que significa bem, fica no comparativo melius, mais melhor ou melhor, mais bem ou melhor. No superlativo fica optime, otimamente. Male, que significa mal, fica peius no comparativo, que é mais mal ou pior, e péssime no superlativo, pessimamente. Magnopere, que significa grandemente, fica no comparativo magis, ou que significa mais. No superlativo fica maxime, que significa muito grandemente. Multum significa grandemente. No comparativo fica plus, que significa mais. No superlativo, plurimum, que significa muito grandemente. Paulum significa pouco. Non multum significa também pouco. No comparativo, fica minus, que é menos. E no superlativo, minime, que significa muito pouco. Observação. Os advérbios de modo em e, o
ou ter são os únicos que possuem regularmente comparativo e superlativo. Devem-se acrescentar, então, para saepe, por exemplo, que significa muitas vezes, saepius, que significa muitas mais vezes, saepissimi, muitíssima mais vezes. Nuper, que significa recentemente, não tem o comparativo, mas tem o superlativo em nuperrime, faz muito pouco tempo, muitíssimo pouco tempo. Diu, que significa muito tempo, fica diucius no comparativo e diutissime no superlativo. Eu separei aqui também, como exemplos, algumas dessas palavras. Tito, que significa depressa, facilmente, fica titus no comparativo e titime no superlativo. Belli, que significa graciosamente, elegantemente, fica bellius no comparativo e bellissime no superlativo. Dure, que significa rudemente, sem elegância, grosseiramente, fica durius no comparativo e durissime no superlativo. Duriter, duramente, fica duricius no comparativo e duritissime no superlativo. Sapienter, que significa sabiamente, fica sapientius no comparativo e sapientissime no superlativo. Militarie, que é militarmente, significa militarius no comparativo e militarissime no superlativo. Festinato, que significa pressa, fica festinatius no comparativo e festinatissime no superlativo. Por fim, mérito, que significa merecidamente ou com razão, fica mericius no comparativo e meritissimo no superlativo. Número 156. Sendo regular o comparativo, é, no entanto, irregular o superlativo dos seguintes adjetivos, que sempre indicam posição. Dexter, que significa colocado à direita, direito ou dextro, fica dexterior no comparativo e dextimus no superlativo. Exterus, que é externo ou externo, fica exterior no comparativo e extremus, raramente extimus, que significa último, no sentido mais afastado do centro. Ínferus, que significa ínfimo posto abaixo, fica inferior no comparativo e ínfimos ou imus no superlativo. Pósteros, que vem depois, que é seguinte, que é o último, fica posterior no comparativo e postremus, ou ainda póstumos no superlativo, que significa último, para especificar o que está na última fileira. Superus, que significa posto acima, superior, fica superior no comparativo e supremus, ou sumus, no superlativo. 157. Certas preposições possuem formas comparativas e superlativas. Vejamos algumas. Citra, que significa a quem, fica citerior, anterior, mais a quem, no comparativo, e citimus, o mais a quem, no superlativo. Intra, que significa dentro, fica interior, no comparativo, que significa interior, mais para dentro. Íntimos, no superlativo, que significa íntimo, bem para dentro. Prae, que significa diante, fica prior, o primeiro de dois, no comparativo. E primus, o primeiro de todos, no superlativo. Prope, que significa perto, fica propior,
ou que significa mais perto no comparativo, e próximos, que significa último no sentido de mais próximo no superlativo. Ultra, que significa além, fica ulterior no comparativo, que significa ulterior, mais além. Últimos no superlativo, que significa último no sentido de mais afastado. Ante, que significa antes, fica anterior no comparativo e não possui superlativo. Nota: as formas graduais apresentadas neste parágrafo e no anterior perderam em português a força comparativa ou superlativa, sendo usadas como meros adjetivos positivos. Verifique, se você quiser, lá na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, no número 266, em sua nota. Número 158. Além de irregulares, o comparativo e o superlativo do adjetivo multus, multa, multum, que significa numeroso ou muito, por favor, não confunda com multum, lá do número 155, que significa grandemente, e nós vimos agora nesta mesma lição. Multus, multa, multum, que então significa numeroso ou muito, necessitam certos esclarecimentos. Multus, numeroso, no comparativo fica plus no nominativo e pluris no genitivo, que significa mais numeroso. No superlativo fica plurimus, plurima, plurimum, a maior parte em numerosíssimo. No singular, o comparativo plus só é usado no gênero neutro e nos casos nominativo, genitivo e acusativo. A forma singular de plus, que por ser neutra é idêntica no nominativo e no acusativo, usa-se ora como substantivo, ora como advérbio, donde veio o plus francês, correspondente ao nosso advérbio mais. A forma pluris, genitivo, só se emprega como adjunto de apreciação e de preço, como, por exemplo, quando se diz pluris facere, que significa estimar mais. No plural, declina-se regularmente, podendo ser tanto adjetivo como substantivo. Então, vejamos aí na tabelinha a sua declinação. No masculino e feminino, nominativo e acusativo fica plures. No neutro, no nominativo e no acusativo, fica plura ou, às vezes, pluria. No genitivo, em ambos os casos, fica plurium. No dativo e no ablativo, também em todos os casos, fica pluribus. Idêntica é a declinação do composto com plures, que significa muitos, que só se emprega no plural. Número 159. Alguns adjetivos há em latim que só têm o comparativo, outros há que só têm o superlativo. As formas inexistentes são substituídas por adjetivos sinônimos. Temos aqui alguns exemplos. Adolescens, que significa jovem, adolescente, no comparativo fica adolescentior, não havendo o superlativo. O mesmo acontece com juvenis, que significa jovem. No comparativo fica junior e não tem superlativo. Senex significa idoso e velho, fica senior no comparativo e não tem superlativo. Propinquus, que significa próximo, fica no comparativo propinquor, não tem superlativo. Alacer, que significa pronto, esperto, fica no comparativo alacrior, não tem superlativo. Longínquus, que significa afastado, fica longínquior, no comparativo, também não tem superlativo. Credibilis, que significa crível, fica credibilior, no comparativo e não tem também superlativo. Probabilis, que significa provável,
fica no comparativo probabilior e não tem superlativo. Novus, que significa novo, não tem comparativo, mas pode ser usada a palavra recensior, que é um sinônimo. E no superlativo, novíssimos. Vetus, que significa antigo, no comparativo também não tem uma palavra. Por isso pode ser usada vestucior, que significa, e no superlativo, vetérrimos. Falsos, que significa falso, não tem comparativo, e no superlativo fica falsíssimos. Sacer, que significa sagrado, no comparativo fica sanctior. É uma palavra também substituta. No superlativo, sacerrimus ou sanctíssimo. Ínclitus, que significa célebre, não tem comparativo. E no superlativo fica inclitíssimos. Há outras também. Por fim, temos uma nota que diz o seguinte: formas comparativas e superlativas existem sem o correspondente positivo. Estão aqui alguns exemplos. A palavra deterior, que significa menos bom. No superlativo, deterrimus, o menos bom. Também tem a palavra otior, que significa mais rápido. Otissimus, que significa muito rápido no superlativo. Nenhuma dessas tem o positivo. Muito obrigado e até a próxima lição.